Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O que está acontecendo aí, Leandra? Amém? Ainda está muito alto. Eu que já falo alto, né? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblias no Evangelho de João. Eu marquei aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6, vamos ler o versículo 15, ao 17, e depois nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Está escrito assim na palavra de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Versículo 15. João testificava dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da tua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 28. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, quando João estava batizando. Versículo 9. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aqui é João Batista, irmão, narrando sobre a vinda de Jesus e sobre a vida de Jesus. Mas para nós entender quem é esse homem, João Batista, que narra a vida de Jesus Cristo com tanta propriedade, com tanto conhecimento, nós precisamos entender por que João Batista
ele já diz logo no início, ele narra, João Batista, este homem veio enviado de Deus. E eu quero ler com os irmãos para nós poder entender um pouco por que João Batista narra tão bem sobre a vida de Jesus. Nós vamos ler Mateus. Nós vamos ler Mateus 3 e o versículo 4. Mateus 3 e o versículo 4, que diz assim: Este João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Aqui no versículo 13, ele diz: E tendo-se eles retirado, aqui ele está falando das pessoas que foram ver Jesus. E tendo-se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. A história diz, e a palavra de Deus também diz, que aqui escrito, que Jesus, ele era recém-nascido quando o anjo apareceu a José e disse para ele: desce para o Egito, porque Herodes vai procurar criança de 2 anos para baixo para matar. A palavra de Deus diz que João é 6 meses mais velho do que Jesus. Então aqui nós podemos entender o quê? Que Deus não guardou só a vida de Jesus para não ser morto. Ele também guardou a vida de João. Provavelmente, quando José pegou Maria e foi para o Egito, Zacarias e Isabel também pegou João Batista e seguiram junto, para que João Batista também não fosse morto. Eles fugiram junto. E nós lemos aqui que João ficou no deserto. A roupa dele de pelo de camelo, não de pele, mas de pelo de camelo, e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Quando eu li essa passagem, eu perguntei para mim mesmo, mas por que João se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre? Será que não tinha comida? Mas aí eu fui estudar a história, e o que a história diz? Que Jesus foi para o Egito com Maria e José. Isabel e Zacarias ficaram no deserto. No deserto, numa cidade uma cidade chamada Tébitas. É uma cidade que fica entre Jerusalém e o Egito. É no deserto.
E o costume daquele povo do deserto, que eles se alimentavam, era exatamente de mel silvestre e gafanhoto. Por quê? A história diz que o gafanhoto, ele tem todo o nutriente para alimentar o ser humano. Só que ele é amargo. E aí, por que o mel silvestre? Porque eles pegavam o gafanhoto e colocavam no mel para poder comer, porque o gafanhoto, ele é amargo. E aí é a história de João Batista. Eu fiquei pensando, mas por quê, né? E eu achei muito lindo essa história. Porque ele não desceu para o Egito, ele ficou no deserto, e esse povo dessa cidade que morava no deserto, a alimentação, o costume deles, da alimentação deles, era essa. E por que a roupa? Por que a roupa dele era feita não de pele do camelo, mas de pelo do camelo? Por quê? Porque se ele fosse, o deserto é muito quente, então se a roupa fosse feita da pele, com o calor ela ia encolher, dali a pouco ela não servia mais. Mas eles não fizeram da pele, eles fizeram do pelo do carneiro. E aí por isso aí nós podemos nos perguntar, mas por que João, como que João, ele narrava tão bem Jesus, se ele não tinha visto Jesus? Porque na verdade, Jesus e João não se conheciam pessoalmente, porque criança recém-nascida não vai lembrar mais do outro, né? Eles não se conheciam visualmente, eles não se conheciam. Mas a palavra de Deus diz que quando Maria estava esperando Jesus, Isabel esperando João Batista, eles chegaram próximo do outro e eles se comunicaram se mexendo, né? E aí, João Batista, ele vem narrando para o povo daquele tempo e hoje para nós, verdadeiramente, o que Deus tem para a nossa vida. Porque nós percebemos aqui que primeiro João se apresenta dizendo que ele é um homem enviado de Deus. Depois ele diz que esse João testifica dele quem? Jesus. Ele vem testificando de quem é Jesus. E ele vai narrando o texto, né? Que a lei foi dada por Moisés, mas ele vem com graça sobre graça. Por quê? Porque Jesus, ele veio para nos trazer aquilo que Deus já tinha preparado para nós. E aqui no versículo 28, quando ele diz: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E essas pessoas para o qual João estava batizando, eles indagaram João Batista: você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Você é profeta? Ele disse: também não sou profeta. Eu batizo com água, mas após mim vai vir um que batiza com fogo e com o Espírito Santo.
Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, foi o versículo 29. Essa narrativa de João Batista. A exposição que ele colocou para o povo naquele tempo e coloca para nós hoje. Quando ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa narrativa de João Batista, irmão, é para nós pensar. Porque nós vimos todos os dias notícias, narrativas, boas ou razoáveis, mas nunca vai chegar perto dessa narrativa de João Batista através da vida de Jesus. João Batista está dizendo: eis aqui aquele que veio tirar o pecado do mundo. E eu fiquei pensando nisso, irmão, nessa narrativa, porque muitas vezes essas narrativas de Jesus para a nossa vida, elas muitas vezes não são percebidas, e quando são percebidas, nós não damos a verdadeira atenção e o verdadeiro valor para ela. Porque elas não são material, elas são espiritual. Quando é material, muitas vezes, ou sempre, ela traz um despertar nas pessoas ou em nós. Há 2 anos, iniciou-se uma pandemia. E a expectativa qual era? Quando vai chegar o remédio para essa doença que vem matando tanta gente? Quando se ouve a notícia, tem uma vacina. Porque nós sabemos, irmãos, que o mundo inteiro, todas as nações se dobraram diante dessa má narrativa, dessa doença. O mundo inteiro se dobrou. E ninguém tinha solução. O que parece que essa narrativa de João Batista é algo menor do que essa narrativa de uma vacina que apareceu. Porque todo mundo correu para ir tomar a vacina. Tomou a primeira. Quando que eu vou tomar a segunda? Quando que eu vou tomar a terceira? Então todo mundo correu para tomar essa vacina, porque apareceu uma narrativa que era favorável a nós. Mas eu vejo essa narrativa de João Batista, quando ele diz que vem aí, ele está chegando aqui, ele vem vindo, aquele que tira o pecado do mundo. Tem doença pior do que o pecado, irmão? A palavra de Deus diz que o pecado apodrece os ossos. Então, João Batista traz uma narrativa para nós aqui, muito mais importante de qualquer narrativa que algum cientista ou que algum cientista possa narrar. Mesmo porque essas narrativas humanas, elas têm um tempo de validade, elas têm uma sustentação, elas não são permanentes. Porque elas não tiram. Porque elas não, a terceira, a quarta dose não tirou essa epidemia do mundo. Ela permanece. Provavelmente ela amorteceu por aí, mas ela permanece. Agora aqui João, ele diz que é aquele que vem tirar o pecado do mundo. Tirar, meu irmão, é tirar.
Se eu tirar essa Bíblia daqui e levar embora, ela não existe mais aqui. Acabou. Ela não está mais aqui. Se eu tirar qualquer coisa que eu tirar da minha vida, tirou. Acabou, não tem mais. Então é isso, essa narrativa de João Batista. E eu fiquei pensando nisso, irmão, que nós precisamos ficar muito atento nas narrativas que a Bíblia aponta para nós. Porque as narrativas que a Bíblia aponta para nós, ela aponta para a nossa salvação. E eu quero ler lá em João 14, para encerrar, que no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Olha o que Jesus, agora é Jesus, narrando para nós, narrando para o povo, narrando para todo ser humano. Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for e vós preparar lugar, verei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Essa é também uma narrativa de Jesus para nós. E olha que narrativa de Jesus. É que ele vem, Jesus, ele não vem mais ensinar. Ele não vem mais curar. Ele cura sem vir. De lá mesmo ele já cura. Ele não vem mais fazer cego enxergar. De lá mesmo ele faz isso. Ele não vem mais fazer aleijado andar. Ele faz de lá mesmo. Mas quando for para vir buscar, ele diz aqui, que ele vai vir buscar. Porque ele foi preparar lugar. Mas ele vai vir buscar. Vai vir buscar aqueles que tiver pronto, que tiver firme na sua palavra. Ele vai vir e vai levar para onde ele está. Amém? Que nós, amados irmãos, diante de todas as narrativas que nós ouvimos todos os dias, todos os dias tem uma narrativa de alguma coisa. Um dia desse eu vi anunciar no canal 7, que uma empresa, uma rede de supermercado no Rio de Janeiro estava contratando 5 horas da manhã. Já tinha 5 vezes mais pessoas do que as vagas que tinha. É uma narrativa física que lhe dá um bem passageiro, provisório. A narrativa de João Batista, através da vinda de Jesus que vai tirar o pecado do mundo. E a narrativa de Jesus que vem nos buscar para levar para onde ele está, ela não é passageira, ela é eterna. É uma promessa de nos levar para o melhor lugar. Porque Jesus está junto ao Pai, na glória. E é para lá que ele quer levar o seu povo. É para lá que ele deseja levar o seu povo. Por isso ele faz essa narrativa e faz muitas outras narrativas, para que nós fiquemos atentos à narrativa de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.